Quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, eu peguei uma turma dividida. Tinha o lado esquerdo e o direito. Eu ficava no esquerdo, sentava lá com o pessoal e eles eram da direita politicamente. Do outro lado tinha gente da direita, do centro, da esquerda, tinha uns artistas, um pouco de tudo. E aí eu sou politicamente de centro. Do lado direito tinha uns bilionários, tinha uns pragmáticos, e do nosso lado era mais o pessoal da classe média e tinha uns assim, tipo classe média alta, né? E aí nós fizemos time de futebol. Aí era 6 paulistanos e mais 6 de fora, né? E era um pessoal amigo. E nós normalmente a gente viajava para jogar, né? Só o futebol de salão que era em São Paulo. E aí a gente viajava uns 300 quilômetros da capital e ia para o interior para jogar. Metade era da turma, né? E do time. E a outra metade era enxertado com uns amigos lá dos paulistanos. Normalmente a gente ia jogar numa fazenda no interior de São Paulo, que era da família de um dos colegas nossos. Normalmente a gente saía de noite, né? Umas 8 da noite de São Paulo, chegava na fazenda perto da meia-noite, daí dormia no casarão da fazenda. A gente normalmente ia em 3 carros, né? Uns 4 em cada carro. E daí a gente, no sábado de manhã, a gente acordava, tomava café junto, daí a gente ia passear na fazenda, que era um lugar pitoresco. Na fazenda tinha umas estradas de terra, tinha plantações, tinha umas árvores no caminho, era um cenário assim, meio tropical. E tinha umas vilas lá de trabalhadores também, que era interessante de ver. Aí no passeio tinha gente que ia de moto, normalmente a gente ia de caminhonete, ou com os carros também. E essa caminhonete o pessoal usava para se divertir. A gente levantava no ar, né, um voo a baixa altura, assim, que a caminhonete puxava, a gente ia de paraquedas nas costas. E aí os caras davam uma sacaneada. Fazia isso do lado da plantação de cana, e daí diminuía a velocidade pro paraquedas descer um pouco e a gente era arranhado nas plantações de cana. De noite a gente ia para a cidade, aí a gente ia lá para comer uns petiscos, a gente já tinha jantado, mas ficava mais conversando com as meninas lá. Quando tinha, né? Porque às vezes não tinha. Mas quando tinha era legal, que eram umas meninas boazinhas do interior. Teve uma vez ou outra que a gente até se entendia com as meninas e às vezes deu namoro à distância. Teve uma menina legalzinha lá, ela me escrevia umas cartas assim de 6 páginas, metade era poesia. Era legal pra gente ver assim aquelas coisas do interior, aqueles valores diferentes, a bondade e o astral daquele pessoal nesse namoro à distância, nessas conversas aí. O futebol normalmente era domingo, né? Aí a gente relaxava de manhã e almoçava, descansava um pouco
e no meio da tarde ia pro gramado, né? Só teve uma vez que eu lembro que a gente jogou 2 vezes, uma no sábado e outra no domingo. A turma, além dos paulistanos, tinha um pessoal do interior, tinha eu de Curitiba, tinha um londrinense, de vez em quando tinha um outro do Paraná e tinha um latino. Nosso amigo Pedro Paulo era o craque do time, né? E ele era o que mais levava uns amigos para jogar com a gente quando faltava. E os amigos dele, de cada 2, um era bom, jogava bem, e o outro era meio poeta, mas a gente conversava para o pessoal ocupar os espaços no campo, correr bastante, para marcar os adversários também. Eu era goleiro. Por sorte, o amigo do Pedro Paulo que jogava na defesa, o cara era bom de bola. E eu gostava de conversar com ele para a gente organizar, né, a hora de sair do gol, os sinais entre nós, a marcação, essas coisas. A gente ficava esperto para eu sair na hora certa quando os caras davam um contra-ataque e quando o atacante deles era mais rápido do que o nosso zagueiro. Eu gostava de jogar mais recuado, né? Não jogava adiantado, que nem esses goleiros metidos a heróis de hoje. Mas na hora de sair do gol que a gente ficava esperto, daí ficava esperando mais na marca do pênalti. E eu também gostava de não arriscar lado nos pênaltis, para esperar quando os caras não batessem bem, não fosse bem no canto, aí a gente conseguia, de vez em quando, conseguia defender alguns. E na hora de sair a bola, eu gostava de sair com o Pedro Paulo, que ou com ele ou com o Rui, eram os 2 craques nossos. Mas o Rui normalmente ficava mais na frente, Pedro Paulo era meio campo, que daí era mais certeza que a gente não ia perder a bola e tomar um contra-ataque assim de bobeira. Só que Pedro Paulo tinha o espírito assim, tipo Romário, né? A bola tem que chegar no pé do craque, porque se a bola chegasse uns 3, 4 metros de distância dele, ele não fazia toda aquela questão de correr para disputar. A hora que chegasse, beleza, mas não podia errar. Ele e o Rui, quando estavam perto um do outro, saía coisa boa, né? Aí os caras tabelavam, um dava um drible seco, curto e passava para o outro, e às vezes fazia gol, né? Então, mas voltando para a fazenda, ali era um lugar bonito, assim, era por isso que a gente ia lá com frequência, e além de jogar bola, pro passeio. Aí uns 30 anos depois disso aí, nós voltamos lá para reencontrar o pessoal, para matar a saudade. Aí só uma coisa que eu lembro, que aquelas vilas de trabalhador, que era uma coisa legal, os caras tinham demolido todas as casas, porque os trabalhadores que saíam de lá entravam na justiça e o juiz mandava pagar um tipo de um valor de aluguel na compensação trabalhista deles lá. E aí os caras da fazenda, os donos lá, começaram a se irritar com isso e derrubaram tudo. O pessoal do interior de São Paulo, eu já vi que os caras são bravos em outras situações também, né? Lá a região ali da laranja, que durante muitos anos o Brasil exportava o suco de laranja, e antes até a região do café, os caras derrubaram tudo quando começou a cair o preço e tal. Os caras são bravos lá, bobeou, já era. Mas o negócio nosso era o futebol, né? Então era isso aí. Aí nos domingos à tarde, depois do jogo, aí a gente voltava, tomava banho, aí rolava aqueles falatórios comentando as jogadas, o que deu certo.
o que deu errado, a arbitragem, os craques deles e etc. Aí mais tarde a gente voltava para São Paulo, né? No domingo à noite. Aí fazia aqueles 300 quilômetros de volta e o nosso motorista era divertido que ele às vezes passava um pouquinho da velocidade máxima, mas assim com responsabilidade. E a gente ficava esperto, né, para quando tinha um apressadinho, esse que era o truque. Aí o nosso motorista deixava o apressadinho ir na frente. Aí quando se acontecesse de ter polícia na estrada, deixava a polícia pegar o carro da frente e a gente passava, né? Aí o nosso time, a gente raramente perdia. Normalmente a gente ganhava ou empatava. Até que a gente achou que podia. E aí uma vez fomos jogar com o Sub-20 do Palmeiras. Esse jogo fui eu que marquei, né? Eu liguei um dia lá no Palmeiras, pedi para falar com o Fedato, que era o treinador do Sub-20 deles. E o cara era gente boa, me atendeu. E aí marcamos. Só que aquela tarde desse jogo foi ruim para mim. Foi um estresse, porque eu estava estagiando numa empresa e bem no dia anterior eu tinha sido promovido para coordenador de marketing e aí o diretor estava me treinando, né, nesse dia do jogo. Puta, eu tive que escapar do cara, sair a francesa para conseguir ir jogar lá. Aí para mim não deu muito tempo de concentrar e quase não combinamos com aquele zagueiro que era esperto, o negócio das saídas de gol e para organizar a defesa. Aquele Sub-20 do Palmeiras era muito bom de bola. Tinha uns caras ali que depois viraram jogadores profissionais, assim. Os caras resolviam. Eu digo assim, nos anos seguintes, né? O Pedro Paulo tinha trazido, não lembro se foi 2 ou 3 craques, assim. Os caras que não viajavam com a gente, uns deles, mas para jogar em São Paulo eles foram. Aí eles deram uma reforçada legal no meio campo e nós seguramos bem no primeiro tempo o time deles. Doce ilusão, né? Porque quando veio o segundo tempo, aí o Fedato fez umas mudanças lá no time deles, deu uma agilizada na velocidade, umas trocas de passe. Nossa, os caras começaram a vir muito rápido, entrar na nossa área de um jeito que eu nunca tinha visto. A nossa defesa aliviou o que conseguiu, né? O que pôde. Eu defendi uma ou outra bola, mas eu lembro de 2 chutadas, 2 bolas rasteiras, uma no canto esquerdo, outra no direito, assim, mas bem no cantinho. E depois teve, nossa, 2 pancadas no ângulo, assim, que os caras deram, entraram na área e chutaram da altura da linha do pênalti, assim, mais ou menos, né? Não dava nem muito tempo de sair do gol, né? Quando a gente viu, quando acabou, estava 6-0 para os homens. Mas não foi tão ruim, né? Que nem aquele 7-1 lá do Filipão, do Davi Luiz, do Marcelo. Mas parabéns lá para aqueles jovens do Palmeiras que os guri, uma boa parte deles era de periferia, né? Aqueles pobres que ganharam dinheiro jogando futebol. E o Fedato, eu lembro que quando eu liguei lá, ele perguntou qual era a nossa faculdade, né?
Aí quando eu falei da FGV, o cara, acho que ele motivou os jogadores dele, ó, hoje nós vamos pegar uns playboyzinhos aí de faculdade, e eles deram umas pancadas em nós, pancada na bola, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Lembrando essas histórias aí. Um abraço.